Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Olá, meus amigos. Hoje eu queria trazer aqui para o nosso encontro no Chá com X uma reflexão muito importante sobre uma prática do nosso cotidiano, da nossa vida. Existe um pensamento muito importante, na realidade ele é um pressuposto, uma chave muito importante desta ciência moderna chamada programação neurolinguística e que nos diz que mapa não é território. E o que significa isso? O que é território? O que é mapa? Território é tudo aquilo que está fora de nós, a realidade que nos circunda. Os problemas do nosso dia a dia, os enfrentamentos da vida, isso é território. E mapa? O mapa é a maneira como nós encaramos, observamos, processamos as informações que nos vêm do mundo externo e criamos aqui dentro de nós, na nossa mente, uma representação mental do território. Para algumas pessoas, aquilo que é um imenso problema, algo intransponível, uma dificuldade sem fim, pode não ser nada para outras pessoas, de acordo com o seu mapa, com a maneira de perceber, de processar estas informações que vêm de fora do território na formação do seu mapa. Como é que a gente forma o nosso mapa para que tenhamos no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre mais possibilidades de realização, de expansão, de conhecimento, de autoconhecimento também. Então, na formação do nosso mapa, e o mapa sempre é pessoal, sempre é individual, claro, concorrem três elementos que são os filtros que estão entre nós e o mundo externo, entre nós e a realidade, entre nós e o dia a dia, entre nós e as pessoas. O primeiro tipo de filtros que implica na formação do nosso mapa mental, da nossa maneira de lidar com os problemas, os desafios da vida, são filtros naturais. São os nossos cinco sentidos. Ou seja, ninguém vê as coisas do mesmo jeito, não ouve da mesma forma e não sente da mesma maneira, porque os nossos sentidos, a nossa percepção sensorial do mundo, das coisas, da vida das pessoas não é a mesma. Então, já que eu não enxergo do mesmo jeito que o meu vizinho aqui, que eu não escuto as coisas da mesma forma, eu não sinto da mesma maneira, não é possível formar o mesmo mapa. Um outro tipo de filtro são chamados filtros culturais. E são basicamente os preconceitos que nós estabelecemos, formamos na nossa relação com a vida, com o cotidiano. Então, quando uma pessoa diz uma palavra, ouve uma palavra, na realidade, uma expressão, ela dá a ela um significado pleno, cheio, carregado dos seus preconceitos, das suas concepções adquiridas do meio ambiente, da família, da vida. Isso é chamado preconceito. Então, quando os preconceitos estão no jogo, obviamente, nós não vamos ter a mesma visão do mundo, da vida, das situações, e é preciso identificá-los. Esses são filtros culturais. E um outro tipo de filtro que entra no jogo, na formação do nosso mapa, são filtros pessoais, são filtros que são compreensões trazidas da nossa família, do nosso círculo mais próximo, das nossas convicções mais... Então, passando pelos filtros naturais, culturais e pessoais, o que é que acontece com as informações que vêm de fora para cada um de nós? Três coisas acontecem nesse momento e interferem na formação do nosso mapa. Em primeiro lugar, eles omitem uma parte da informação que não nos interessa. Vocês já ouviram aquela expressão de que a gente só vê aquilo que a gente quer, só escuta aquilo que nós gostamos, só recebemos aquilo que nos interessa? Pois bem, isso é pura verdade. Então, o primeiro papel dos filtros, nesse jogo de formação do nosso mapa, é omitir aquilo que não nos interessa. É a pura experiência de alguém que está apaixonado, por exemplo. Você já viu uma pessoa apaixonada observar defeitos na pessoa pela qual ela está apaixonada? Se observar, pode ter certeza que não tem muita paixão nesse jogo, né? Então significa paixão é um filtro que deleta, que omite elementos que não interessam muito naquele momento. Vão ser percebidos em outro momento, mas naquele momento não, eles simplesmente desaparecem. A segunda ação desses filtros é distorcer a realidade, é distorcer as informações do território. Então imagine aqui uma pessoa que você adora, imagine aqui uma pessoa que você detesta por algum motivo.
e ambos fazem uma coisa que você não aprova. Para esse aqui que você gosta e diz, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Deve estar passando por um problema, ela não é assim. Arrumamos uma série de justificativas para entender aquilo ou justificar aquilo que a gente não aprova muito ou não concorda. Mas com esse aqui que nós não gostamos, não podia se esperar outra coisa desse ser, não é assim? Então os filtros, além de omitir as informações, eles distorcem as informações de forma que a gente só acaba percebendo aquilo que nos interessa de fato. E uma terceira ação dos filtros é generalizar. Alguém que tem uma experiência delicada com um grupo de pessoas ou com uma certa experiência na vida muito impactante, muito forte, acaba generalizando e levando para outras situações a experiência, uma visão de um grupo ou de uma certa cultura. Então é um processo de generalização. Em todas as pessoas de tal situação, de tal ideologia, de tal religião, de tal cultura, procedem dessa forma. Isso é um processo básico de generalização. Bom, depois de passar por esses 3 filtros, pessoais, culturais, naturais, omitindo, distorcendo e generalizando as informações, depois desses filtros agirem, o nosso mapa vai se formando. Ou seja, mapa então não é território. O mapa é a nossa visão desta situação, deste problema, desse enfrentamento. Não existem mapas melhores ou piores, não existe mapa certo ou errado, mapa bom, mapa ruim. O que existe na realidade são mapas com mais ou menos disposição ou riqueza de informações. Um mapa expandido, o que ele significa? Significa uma vida mais confortável, não apenas materialmente, mas em todas as dimensões. E um mapa restrito, o que significa? Significa sofrimento, significa dificuldade de lidar com os problemas, dificuldade de lidar com a vida, dificuldade de entender o contexto, às vezes, onde nós estamos inseridos. Então alguém poderia dizer assim que o grande objetivo da nossa vida, do nosso caminho e de todos os aprendizados que nós vamos processando é expandir sempre o nosso mapa até um tal ponto que a gente compreenda ou perceba que não existem problemas sem soluções. E para isso, parece uma coisa muito fácil, é preciso enriquecer esse mapa com mais informações, com mais clareza e perceber, na medida em que vamos expandindo esse mesmo mapa, como é que os filtros funcionam em nós. Não é problema nenhum ter filtro, todos nós temos, toda a humanidade os tem. O problema é quando nós não percebemos a sua ação e achamos que aquilo que nós percebemos da vida, do território, é a pura e destilada expressão da verdade. Aí surgem confrontos, conflitos, intolerância, incapacidade de entender o universo do outro ou dos outros, e nos fechamos em mapas estreitos que vão levar a própria pessoa e, naturalmente, o conjunto onde ela está inserido a muitas dificuldades, quando não a muito sofrimento. Toda guerra, todo conflito, toda intolerância, toda incapacidade de acolhimento do outro, toda dificuldade de entender visões diferentes, significa restrição, estreiteza do mapa. Então, ao expandir o nosso mapa, nós vamos caminhando cada vez mais numa jornada de autodescobrimento, de uma melhor percepção, de um melhor entendimento de quem nós somos e o que é que na realidade nós estamos fazendo neste mundo e o que é importante para cada um de nós e qual é a melhor contribuição que cada um pode dar no seu contexto. Por isso, o nome do jogo é Expanda o seu mapa. Porque quanto mais expandido está o nosso mapa, nós podemos olhar, interagir, agir e transformar o território, ou seja, tudo aquilo que está ao nosso redor, de uma maneira proativa, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira sábia. Já foi dito na antiguidade, e estava escrito lá no templo de Delfos, na Grécia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esse caminho passa pela expansão do nosso mapa, da nossa consciência. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se aqui, no Chá com X. Deixe aqui seus comentários, muito importantes para que a gente vá dialogando em cada novo encontro. E também me siga aqui, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e que a gente possa caminhar a cada novo encontro, a cada nova semana, com muita troca, com muito crescimento e com muita expansão do nosso mapa aqui